Você já ouviu aquela frase que diz que existem mais pessoas vendendo Bitcoin do que comprando e por isso que o preço está caindo? Ou que existem mais pessoas comprando Bitcoin do que vendendo e é por isso que o preço está subindo? Mas também há aqueles que dizem que para cada compra que é executada é necessário que outra venda também precise existir. E aí surge a questão: mas se existe a mesma quantidade de venda do que a de compra, como é que o preço está subindo ou está caindo? É por isso que nesse vídeo de hoje, educacional, a gente vai entender como é que funciona a precificação do Bitcoin e quais mecanismos impactam nesse momento onde há a variação de preços e até mesmo entender o que é esse preço do Bitcoin que a gente vê nas telas quando consultamos aí no Google, consultamos em plataformas como o TradingView ou em exchanges como a Bybit. Inclusive, caso você não saiba, a Bybit é apoiadora aqui do nosso canal do Block Trends e se você quiser conhecer uma plataforma completa de negociação de criptomoedas e Bitcoin, você pode conhecer a plataforma da Bybit que está aqui na descrição. E sabe o que mais está na descrição também? A nossa plataforma educacional completa com tudo que a gente ensina lá no Block Trends, sejam através dos nossos cursos, nossos relatórios on-chain e relatórios de mercado e também através da nossa carteira Satoshi, que é como nós mostramos aquilo que a gente faz no nosso investimento em Bitcoin aqui no Block Trends, tá? Além do mais, caso você não seja inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever aqui no canal do Block Trends e ativar o sininho, porque boa parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo aqui ainda não são inscritos aqui do canal. E você pode continuar acompanhando esse material que a gente publica semanalmente aqui através da sua inscrição. Isso vai também nos ajudar bastante, além, é claro, do seu like, caso você ache esse conteúdo interessante, tá? Mas eu não quero me estender mais nessas introduções, eu queria já falar sobre a precificação do Bitcoin, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de compreender como é que o preço de tela, e aqui quando eu falo preço de tela, eu tô querendo literalmente dizer aquilo que a gente olha nas telas mesmo, olha nas exchanges, olha nas plataformas de acompanhamento de preço, e por que que esse preço ele é impactado de várias formas. Para a gente entender como é que ele é impactado, a gente precisa entender como é que esse preço é definido, como é que ele surge no mercado e quais são os fatores ali que fazem com que essa precificação se altere, como é que ela está alterando. Será que é simplesmente porque tem mais gente comprando do que vendendo? Mas se tem mais gente comprando do que vendendo, não faz sentido, porque se tem alguém comprando, é óbvio que na outra ponta tem alguém vendendo. E é justamente isso aqui que eu quero trazer inicialmente através da evolução da negociação do Bitcoin. Eu acredito que o primeiro passo para entender aqui como é que esses mercados estão funcionando é através da questão da precificação, da negociação do Bitcoin no mercado, como a gente conhece hoje, tá? Então, a própria negociação de Bitcoin, ela sofreu alterações ao longo dos anos, alterações bem significativas, tá? E boa parte dessas alterações é isso que traduz na precificação que nós temos hoje. No início lá do Bitcoin, lá no começo da rede, lá nos primeiros anos de negociação, a maior parte da negociação era feita através de mercados P2P, tá? Então isso foi a primeira coisa que surgiu, inclusive o próprio Bitcoin surgiu com o intuito de ser um sistema monetário ou um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. É exatamente isso que está escrito no white paper lá que o Satoshi Nakamoto escreveu. Inclusive, a gente já explicou um pouco sobre isso aqui em outros vídeos educacionais, mas esse é o mercado que foi o começo da rede do Bitcoin. Não se engane, ainda existe o mercado P2P, tá? Existem pessoas que fazem essa negociação de um indivíduo diretamente para outro indivíduo. Então, se você quiser fazer uma negociação P2P, você precisa achar esse indivíduo que vende Bitcoin e aí sim você manda o dinheiro ou outros bens, tá? Você pode fazer uma troca, é uma simples troca de indivíduos e você pode estar efetuando essa negociação diretamente com outra pessoa que tem interesse em comprar, tá? Ou em vender. Nesse caso das exchanges, e é aqui onde a gente vai focar a maior parte da nossa análise aqui do nosso material educacional hoje, ela fez com que o mercado de P2P fosse automatizado. Então, basicamente, o que acontece? Uma exchange, assim como acontece também nas exchanges de bolsas de valores, tá? Então, stock exchanges, que são exchanges de ações,
o que a gente tem é um mercado aqui, então a gente tem aqui esse símbolo aqui mais ou menos como se fosse de fato um mercado que hoje é puramente digital, tá? São puramente plataformas digitais, mas que lá no início, né, no surgimento das bolsas de valores, eram feitos em praças, em mercados, em coisas assim do gênero. E principalmente por isso que a gente também chama de mercado, tá? Então, basicamente aqui ele une compradores e vendedores dentro desse sistema, tá? Também tem outros participantes aqui dessa negociação e a gente vai falar daqui a pouco mais sobre eles, tá? Além disso, depois das exchanges, depois delas surgirem mais ou menos ali em 2018, 2019, quando começou a ter um boom maior de exchanges, já existia há muito tempo, tá? Desde 2013, 2014 já tinha exchanges, mas só começou mesmo a crescer de modo mais significativo a partir de 2017, 2018, 2019 foi quando deu o boom, tá? Um pouco depois a gente começou a ver negociações via balcão e aqui a gente tem outro tipo de mercado de Bitcoin que é o mercado over the counter, ou seja, fora das exchanges. Então, esse é um mercado mais ou menos como funciona um P2P. A única diferença é que os balcões OTC, eles possuem uma formatação mais empresarial. Então, são de fato empresas que reúnem compradores e vendedores. E por que as pessoas utilizam OTC? Basicamente, para negociar grandes volumes, tá? Então, existe a possibilidade de você fazer uma negociação de grande volume de capital. Inclusive, algumas exchanges também possuem negociação OTC e eles possuem lá limites mínimos de $50 mil, $80 mil por ordem, tá? Então, a gente está falando de um grande volume de capital aqui. E geralmente, balcões OTC, eles possuem um preço diferente, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças que a gente tem aqui para exchanges e que também, de vez em quando, também possuem diferenças de preços para os mercados P2P e que também possuem diferenças de preços para os ETFs, que é a última peça aqui dessa evolução, justamente porque foi introduzido agora em 2024, mais amplamente ao público, principalmente nos Estados Unidos, os ETFs de Bitcoin, que são basicamente fundos negociados em bolsa que possuem exposição à vista, ou seja, eles possuem de fato Bitcoin em suas reservas e estão ali negociando através das bolsas de valores, tá? Então, nós saímos de mercados P2P simplesmente para indivíduos, depois para empresas que serviam institucionais e depois para bolsas de valores aqui já nos Estados Unidos num valor mais significativo, tá? Por isso, a gente precisa entender aqui que é uma das principais coisas relacionadas a exchanges, tá? E aqui eu vou focar muito mais em exchanges, por quê? Porque como o principal volume, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês do volume negociado em Bitcoin e vocês vão perceber por que as exchanges é onde estão sendo feitas os preços principais do Bitcoin, tá? Por quê? Porque as exchanges elas possuem a maior quantidade de volume e para entender como é que esse preço é negociado na tela, então a gente tem justamente uma coisa chamada de livro de ofertas, tá? Então, nas exchanges, como eu já tinha falado anteriormente, ela une compradores e vendedores. Então, a gente pode imaginar que esse ativo aqui, não necessariamente é o Bitcoin, né? Que ele tá aqui com $11 mil, podia ser o Bitcoin já há um bom tempo atrás, mas esse é o preço de tela que a gente consegue estar vendo aqui nessa exchange, né? Nesse par aqui de negociação. Vamos dizer que esse é o preço de tela, mas como é que surge esse preço aqui? Bom, basicamente esse preço é uma diferença entre esse lado, que é o lado vendedor, e esse lado, que é o lado comprador. Essa lista que vocês estão observando aqui, que contém preço, quantidade e valor total da ordem, é chamado de livro de ofertas, tá? O livro de ofertas, ou o order book, é basicamente uma lista de todas as ordens que estão posicionadas dentro de um exchange, sejam ordens de compra ou ordens de venda, tá? E além disso, essas ordens elas vão sendo completadas à medida que o volume de negociação vai entrando. Isso significa que a cada vez que uma ordem dessa é executada, a próxima ordem em seguida ela é colocada como preço de tela. Então, toda vida que uma ordem é executada,
esse preço da próxima ordem entra como preço principal. Então a gente faz essa variação de preço no Bitcoin e nas exchanges através de ir completando ordens de compra ou ordens de venda, né? E aí vai fazendo com que o preço vai se alterando. Então nós temos uma lista para cima e outra lista para baixo. Se existir mais ordens compradoras sendo executadas, o preço vai elevando até conseguir completar todas as ordens e atingir um determinado nível de satisfação para ambos os lados, tá? Então, se existe uma grande quantidade de ordens compradoras, elas vão sendo completadas até encontrar uma mesma quantidade de ordens vendedoras e aí se anular num preço médio, tá? Esse preço médio é justamente aquilo que a gente enxerga como o preço de tela, é o preço atual do Bitcoin. Um outro fator para que exista esse preço atual, e aqui vocês podem ver em dois gráficos aqui, é justamente a profundidade de mercado e a liquidez daquele mercado, tá? E quando a gente está falando em liquidez, a gente está falando na quantidade de capital que é necessário para mover aquele preço, tá? Então, para que um grande volume de ordens de compra venha e saia executando todas essas ordens aqui, imagina, executou essa, executou essa, executou essa, executou essa, aqui o preço já está em 57.200, aqui a gente já está vendo no Bitcoin, né? Então executou essa, agora o preço está em 57 mil dólares. Qual é o tamanho dessa quantidade de ordens aqui que fez com que o preço caísse de 57.700 para 57 mil dólares? É isso que a gente vai chamar de liquidez, tá? E a profundidade de mercado é basicamente até onde vai esse volume de ordens que está aberto, seja para baixo ou seja para cima do preço atual. Então, basicamente, a profundidade de mercado, ela dita o tamanho e a quantidade de capital que está posicionado dentro de um livro de oferta, tá? E como vocês podem ver, nesse momento a gente tem maior quantidade de liquidez na ponta compradora do Bitcoin. Ou seja, existem mais quantidades de ordens posicionadas no lado de compra, ou seja, abaixo do preço atual, do que acima. Mas isso não necessariamente significa que o preço vai subir imediatamente, porque isso não diz respeito ao que está acontecendo próximo ao preço atual, mas sim ao resto das outras faixas de preço do Bitcoin, tá? Então, aquela questão sobre existem mais pessoas vendendo do que comprando, ela é parcialmente verdade, porque no preço atual, toda ordem de compra é derivada de uma ordem de venda, tá? Porque, obviamente, há essa troca de mãos. Agora, a grande questão que surge é o volume dessas ordens. Então, quanto maior é o volume do lado comprador próximo ao preço atual, que é isso que a gente tem nessa imagem aqui, ó, note que nesse momento a gente tem uma maior quantidade de liquidez, deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem enxergar, note que a gente tem uma maior quantidade de liquidez próxima ao preço atual, que é aqui, né, que é onde se encontram as ordens de venda e de compra. Isso significa que a gente tem uma pressão compradora muito mais intensa abaixo do preço atual. Isso vai fazer com que essa faixa aqui que existe, ó, tá vendo essa faixa que existe aqui, como tem poucas ordens? Note que aqui nas ordens de compra, a gente tem ordens no valor de 9.4, 13, 19, 20, 21, enquanto aqui a gente tem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Isso significa que a gente tem uma predominância de volume comprador. Isso faz com que, a partir desse momento aqui, a maior probabilidade é que o preço escale de 11.623 até mais ou menos 11.627, 29, até que o mercado, né, o livro de ofertas se reajuste novamente. Isso faz com que o preço vá subir para completar todas essas ordens que são baixas ordens de venda, para completar essas altas ordens de compra aqui em alta liquidez. É justamente isso que mostra a profundidade de mercado e a liquidez. É isso que faz com que os preços se mexam. Agora, uma grande questão é: cada exchange possui um preço, porque elas são plataformas de negociações próprias. Então, uma exchange, por exemplo, como a Bybit, ela possui um preço lá específico, determinado nessa exchange. Mas como é que faz para que outra exchange também
tenha o mesmo preço. Lembrando, cada exchange é um mercado, cada mercado é um preço porque possui um livro de ofertas diferente. Então, essa quantidade de ordens aqui, ó, esses 359, 392, 395, pode ser numa exchange e na outra não ter essa quantidade de volume aqui, tá? E o que vai fazer com que o preço fique similar entre várias exchanges? Aí entra uma questão chamada arbitragem, tá? É justamente a arbitragem que vai fazer que haja uma normalização de preço. Por quê? Porque um arbitrador, o que ele vai fazer? Imagine, aqui é um arbitrador, isso pode ser feito manualmente, mas hoje é feito através de algoritmos. O que ele vai fazer ele vai comprar na primeira exchange, depois vai vender na segunda exchange e vai capturar a diferença de preços entre as duas. Isso significa que tanto essa ordem de compra quanto essa ordem de venda vai ser adicionada aqui no livro de ofertas. Então, nesse momento, ele está executando uma ordem de compra aqui dentro de um exchange e está realizando uma ordem de venda aqui em outra exchange. Isso vai fazer com que haja a normalização desse preço na outra exchange com base na exchange número 1. E é justamente isso que significa arbitragem. Então, é possível fazer uma operação lucrativa, ter um profit com base em arbitragem de exchange. No passado era muito mais simples, hoje é um pouco mais complicado, porque é muito menor a disparidade de preços, o gap de preços é muito menor, o spread é menor e por isso há mais dificuldade, tá? Dito isso, esse é um gráfico só para mostrar aqui para vocês o tamanho do volume de mercado à vista no mercado futuro e ETFs, tá? ETFs são esses aqui azul, o mercado spot é esse laranja mais escuro e o mercado futuro é esse laranja mais claro, tá? E note que antes de 2019, mais ou menos, a gente não tinha tanto esse volume e hoje a gente tem esse grande volume, por isso que eu estou explicando aqui para vocês como funciona a precificação em exchange, porque é justamente através das exchanges que existe a maior precificação, tá? Mas no que diz respeito à precificação de curto e médio prazo aqui, o que mais tem impactado o preço do Bitcoin, de acordo aqui com o relatório da Coinbase Research, é de fato os fluxos de ETFs, tá? Logo seguido aqui de endereços ativos e taxas de transações. Então, essas variações de preço hoje estão sendo bastante impactadas por fluxos de ETFs, tá? Então, é uma outra dinâmica que a gente tem aqui que analisar também. E era basicamente isso, tá? Eu espero não ter sido muito complexo essa explicação. É uma explicação mais rápida e direta, porque a gente não tem muito tempo aqui. Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, entender mais como o Bitcoin funciona no seu mercado spot, mercado futuro, como é que a negociação de Bitcoin funciona de modo mais técnico, você pode conhecer os nossos cursos, os nossos materiais educacionais lá no Blocktrends Pro. Lá tem bastante conteúdo e bastante material para você entender mais especificidades do mercado do Bitcoin e de ativos digitais, além de, obviamente, ter diversos conteúdos sobre investimento, trade e análise de mercado, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like caso você tenha achado esse conteúdo interessante. Meu nome é Cauê Oliveira e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!